Então vamos lá. Então aqui é o nono ano, PET 2, 2021, meio da pandemia, nessa loucura. Até comer um pedaço mais de chocolate, mas não vou não. Então vamos lá, semana 1, PET 2. Nascimento da República do Brasil e os processos históricos até metade do século XX. Então isso aqui é a continuação do mesmo tema, né, do PET 1, que a gente vai abordar no texto aqui embaixo. Objeto de conhecimento, experiências republicanas e práticas autoritárias, tensões e disputas do mundo contemporâneo, a proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. Então a gente vai falar sobre a proclamação e o que aconteceu depois, tá? As habilidades aqui é mais para os professores, são essas: ensino fundamental, 09 ao nono ano, o H é História, o HI é História, 01, que é o prefixo, aí X, que eu esqueci o que é. Eu lembro que eu tive uma aula sobre isso, mas eu esqueci. Desses prefixos aqui, né? Que são os descritores, agora até mudou de nome. São as habilidades agora. Então, descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da emergência da República do Brasil, destacando os movimentos contestatórios como parte constituinte da identidade nacional e mostrando a enorme desigualdade social entre as elites e a população pobre. Então, isso aqui, gente, é mais para os professores tentarem chegar nisso. Como assim, professor? Por exemplo, eu vou dar aula de República agora. Então, eu tenho que mostrar para vocês, na aula, na parte histórica, né, que eu vou apresentar, a desigualdade social entre ricos e pobres no Brasil, certo? Então, eu tenho que falar do passado e dar o exemplo para vocês no presente. Então, a aula de história é muito isso. Vocês entenderem o passado e tentarem na verdade é o seguinte: compreender o presente através do passado, melhor. Então, a realidade que a gente vive hoje, por que a gente vive assim? Por exemplo, por que tantas pessoas passam fome, por que pessoas não têm as mesmas oportunidades, etc. Então, tem explicação, certo? Por que existe racismo, por que algumas religiões são perseguidas, outras não, e etc. Assim vai. Então, isso tudo é explicado por um viés histórico, né? Uma explicação que você encontra nas aulas de história. As que vocês não souberem, vocês podem perguntar: professor, mas por que acontece isso no Brasil? Tem alguns, obviamente, que eu vou saber responder, outras eu posso dar uma pesquisada e depois falar para vocês. Isso aqui é a mesma coisa, né? Caracterizar, compreender ciclos da história republicana, identificando particularidades da história local e regional até 1954. 1954 ali já é próximo já dos governos que antecederam a ditadura, tá? No caso de Getúlio Vargas, JK, que é o Juscelino Kubitschek, João Goulart, isso aí vocês vão ter mais no ensino médio. Eu acho que até esse ano mesmo a gente já vai começar a estudar esses presidentes aí, antes da ditadura militar. Conteúdos relacionados: a cultura, economia e política da sociedade brasileira no final do século XIX, início do século XX, a desigualdade social entre as elites e a população pobre, a proclamação da República e suas fases distintas, República Velha, era Vargas, estendendo até o segundo governo Vargas. Isso aqui é abraçar o mundo com as pernas, tá? Professor, como assim abraçar o mundo com as pernas? Isso é uma expressão que a gente usa quando a pessoa quer saber de tudo em um tempo desse tamanho aqui. Não existe, né, gente? O estudo é uma coisa que vai progredindo, então, né? Não é lendo um livro de economia que você vai saber tudo sobre economia, não é lendo um livro de medicina que você vai se tornar médico. Então, isso aqui é um período histórico muito grande, que mais de 50 anos de história. Então, não é em uma aula que você vai entender tudo. Então, o que acontece? Eu vou falando devagar, o basicão, para vocês entenderem, tal, depois a gente vai avançando, tá? Então, isso aqui, não, professor, eu não entendi nada disso aqui. Não se preocupa com isso aqui. A gente preocupa mais com os exercícios, com a explicação que eu der. Que através da explicação minha, vocês vão começando a entender como que funciona o processo dos PETs aqui, o que eles estão querendo te passar. Yaritza. Então vamos lá. A Constituição Política da República Brasileira. Caro estudante, nessa semana você irá aprender e compreender sobre a Constituição da República Brasileira.
Professor, o que é uma república? Hoje em dia, a gente vive numa república. O que significa república? Acho que eu falo isso umas 1000 vezes na sala de aula. Res significa coisa. E pública é aquilo que a própria palavra diz, né? Coisa pública. Então, o que é uma república? Uma coisa pública, uma coisa de todo mundo. E como você exerce o seu poder numa república? Através do voto. Você elege seus representantes, certo? Então, através do voto, você vai elegendo um deputado, um presidente, etc. Ah, professor, mas eu votei em tal e ele não ganhou. Foi, uai. Aqui vence a maioria, infelizmente, às vezes, né? Fazer o quê? Então, aqui, ó. Estudante, nessa semana você irá aprender a compreender sobre a construção da República Brasileira por meio da análise de fatos históricos do período. Compreender-se-á as desigualdades socioeconômicas entre os grupos que compõem a sociedade brasileira e seus ideais de nação e desenvolvimento. Então a gente vai trabalhar alguns conceitos aqui, ó. Professor, o que são conceitos? São palavrinhas-chave, tá? Então, uma coisa é ideais de nação e desenvolvimento, desigualdades sociais, socioeconômicas, né? Então, essas palavrinhas são importantes. Desigualdade é uma coisa que não está igual. Socioeconômica, o que é? É sociedade com economia. Então, a gente está falando de riqueza e pobreza. Então, ó, sócio vem de sociedade e econômico vem de dinheiro, economia, né? Economia só se relaciona a dinheiro? Não. Se relaciona com por exemplo, trocas, etc. Se você for pegar, por exemplo, um sistema econômico rural, dependendo, até hoje existe isso, né? Pessoas que são vizinhas ou são próximas, assim, que moram em comunidades rurais, costume eles trocarem produtos. Por exemplo, o João plantou milho, o José plantou trigo. Daí um está precisando fazer um bolo, outro está precisando fazer uma pamonha. Você pode trocar. Isso é economia? Também é economia. Porque você está trocando bens de consumo, que seria o alimento, no caso, né? E aqui na parte das ideias de nação, o que é uma nação? O que constitui uma nação? É uma fronteira, é uma língua, é uma cultura? É uma coisa que até eu comentei com vocês nas aulas passadas, né? Eu estava falando sobre fronteira, sobre a cultura, sobre um país ter vários tipos de cultura no meio deles, e etc. Que a gente vai trabalhando aí com o tempo, tá? Precisa saber de tudo de uma vez. E o desenvolvimento, que depois a gente vai falar sobre a industrialização do Brasil e tudo mais. Sem mais delongas, vamos por aquilo que vocês mais gostam na vida suas, ler textos. Que aluno tem que ler textos, né? A vida do aluno ficar quietinho é ler um textinho. Então vamos lá, e eu que vou ler ainda agora. Organização inicial da República Brasileira. Comandada pelos militares, a República foi proclamada no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. Então faz tempo o negócio, já faz um tempinho bom. Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal é um título do Exército, mais alta patente do Exército, que liderou a deposição da família imperial. Foi alçado à presidência do novo regime, cargo que exerceu até 1891. Então, o cara que proclamou a República ficou só 2 anos no poder. Você vê que o Brasil já tem um problema com esse negócio de presidente, já faz, ó, tempinho bom já. Quando foi substituído pelo Marechal Floriano Peixoto, outro militar, esse primeiro movimento ficou conhecido como República das Espadas. Por quê? Porque no Exército, nas comemorações do Exército, normalmente os generais, os cargos de alta patente, eles impunham uma espada. Quer ver? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Espadas do Exército. Não era comum você ver nas cerimônias, aquelas cerimônias de pompa lá, os militares e tudo mais, ó, eles terem essa espadinha aqui. Mas, professor, eles vão pra guerra com essas espadas, que sei lá o quê. Claro que não, né? Hoje em dia ninguém briga com espada, né? Hoje em dia o pessoal dá tiro mesmo. Então, o que acontece? Essas espadas são mais comemorativas, tá? Então, quando tem algum, sei lá,
comemoração, alguma cerimônia especial de posse do militar e tudo mais, ó, eles têm a espada deles aqui, ó, certo? O exército vai lá e dá uma espadinha pra esse pessoal aí, fazer as honrarias e tudo mais do exército. Então, daí ficou reconhecido como República da Espada, porque foram dois militares, foram os dois primeiros presidentes do Brasil, né? Já não era mais um império, né? Não tinha um imperador, tinha um presidente. Ah, professor, mas era um presidente eleito pelo voto popular? Não, certo? O exército que tomou conta do negócio. Com a primeira eleição, foi eleito civil, aí ó, primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Você já deve ter conhecido alguma rua que tem esse nome. Com certeza tem em Mariana, uma rua que chama Prudente de Moraes. Ou uma cidade, ou uma praça, ou qualquer outra coisa assim. Isso aí é normal. Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Rua Floriano Peixoto, sempre tem, tá? O povo adora esses nomes para dar nome de rua. Então aqui, ó, com a primeira eleição foi o eleito civil Prudente Moraes. Então Prudente Moraes foi o primeiro presidente eleito pelo voto. Ó, o período de 1894 a 1930 é conhecido como República Oligárquica, ou aquela famosa república que todo professor de história fala, tal, blá, 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 blá. Essa aqui é para adicionar assinatura. Todo professor de história fala para vocês, República do Café com Leite. Por quê? Minas Gerais e São Paulo que revezavam na presidência. Então, Minas Gerais ia lá, colocava um presidente. Depois São Paulo ia lá, colocava um presidente. Aí ficou reconhecido como República Café com Leite. Esse nome se deve ao domínio das elites cafeicultoras, oligarquia, governo de poucos. Então, o que quer dizer oligarquia? Já colocou aqui, ó, governo de poucas pessoas. Então, pessoas que normalmente têm dinheiro, tá? Não é pobre, não. No controle do regime republicano. E por fim, esse primeiro momento da história republicana brasileira, de 89 a 1930, é nomeado como República Velha ou República do Café com Leite. Nem sei se café com leite tem hífen. Vocês verem que o professor de português, Suzy. Eu sou péssimo em grafia, essas coisas. Esse período é marcado inicialmente por uma crise econômica avassaladora, conhecida como encilhamento, proposta por Rui Barbosa, esse cara é importante também, em que a emissão de moeda levou ao crescimento desenfreado da inflação e perdas milionárias para o governo, empresários e população comum. O encilhamento foi extremamente prejudicial para as classes mais pobres da população. O que acontece? O pessoal pensa assim, nossa, professor, tá tudo tão caro hoje em dia. E se o governo fosse lá e imprimisse mais dinheiro, imprimisse mais nota de 20, mais nota de 10, mais nota de 50, mais moeda, e desse para a população? O que ia acontecer? O que vocês acham que ia acontecer? Seria bom ou seria ruim? E aí? Fala, gente. Fala alguma coisa. Seria bom ou seria ruim se o governo desse dinheiro para vocês, assim, para todo mundo? Seria bom demais da conta, ué. Seria bom? Muito Seria bom. bom, porém não seria tão ideal, até porque eu acho que ia desequilibrar muita coisa. E o governo também não ia fazer isso, não, né? Olha o governo que a gente tem hoje em dia. Nosso presidente é maravilhoso. Então, É Samirinha, claro que ele eu daria. esperava isso do nosso presidente, por exemplo, porque daí ia ferrar a economia de vez. O que acontece? Se você, vamos supor que Mas, de todo... certa forma, ele fez isso, né? Não, mas uma ajuda de custo... Ajuda para quem não precisa? Ah, para, né? Ah, não, para quem não precisa, eu concordo, mas muita gente estava precisando realmente. Mas a questão nem é essa, a questão é você imprimir muito dinheiro e começar a dar para a população. O que acontece? Você tem que saber da onde que você vai tirar esse dinheiro. Por exemplo, o governo tem que investir todo o dinheiro que arrecada. Então ele tem que pagar as contas dele e tem que investir o dinheiro em estrada, hospital, escola, etc. E o que acontece? Se ele emitir muito papel moeda, começar a fabricar muito dinheiro e começar a distribuir para a população, a inflação vai crescer muito. O que é inflação? A inflação é o que fala quanto o produto vale. Vou dar um exemplo básico para vocês da minha vida. Quando eu tinha a idade sua, a Coca-Cola custava R$1.
Com R$ 10, você conseguia comer um lanche, tomar uma Coca-Cola, e ainda sobrava dinheiro para você emprestar para seu amigo fazer a mesma coisa, praticamente. Por exemplo, um X-frango e uma Coca-Cola custava, na minha época, R$ 5. Com R$ 4 você comprava um X-frango, R$ 1 você comprava uma Coca-Cola. Hoje em dia, com R$ 5 você não compra nem um pirulito. Então, o que que é isso? Isso é inflação. O que acontece é o seguinte, o dinheiro vai desvalorizando cada vez mais. E outras coisas têm que acompanhar essa desvalorização, como o nosso salário. O salário também tem a sua inflação. Então, um professor 10 anos atrás ganhava, obviamente, menos que eu ganho hoje. Só que a inflação foi corrigindo esse salário dele para ele ter o mesmo poder de compra. E se o governo injetar muito dinheiro na economia, igual foi esse encilhamento aqui, o que que vai acontecer? Os produtos também vão aumentar de preço, porque todo mundo tem dinheiro, todo mundo vai querer consumir mais. O que acontece com os produtos? Vão lá em cima. E às vezes até mais alto do que se você não tivesse impresso dinheiro. Entenderam? Então o que que acontece? Quando ele pensou nessa saída para o Brasil, ele não entendia muito bem de economia ainda. Então a moeda do Brasil desvalorizou muito, porque tinha muito no mercado, e ela não conseguia comprar mais nada. Então isso, a inflação estourou. E no Brasil tem vários outros casos de inflação estourar. Se vocês falarem com seus pais e avós, eles vão te falar no período do Collor, que, por exemplo, você chegava no supermercado para comprar, sei lá, 5 quilos de arroz lá, tava, vamos supor, R$ 5. Se você voltasse lá, você comprou de manhã, se você voltasse à tarde, já estava custando R$ 6, R$ 7. No mesmo dia, o Eu tive produto uma subia de experiência com preço. isso. Você tem Agora, experiência com isso? recentemente, eu não tô zoando, é sério. Ah, Eu fui ensaiar violino lá em Ouro Preto, aí meu avô me levou. Nisso a gente saiu daqui, era 7 horas da manhã, e passamos no posto para abastecer. A ah, gasolina estava um preço, eu não lembro agora ao certo, mas eu sei que deu a diferença de 50 centavos. Aí ele abasteceu e a gente foi para Ouro Preto. Na volta, ele deixou de abastecer no posto de Saramenha para poder abastecer aqui porque estava mais barato. Quando a gente chega aqui, já estava mais caro, já entendeu? tava mais caro. Aí meu avô, que É, isso, moço? É impossível, que eu não sei o que lá que tem. Aí o frentista, ele foi e falou que ele tinha acabado de abastecer o último carro com o preço da o preço gasolina que estava antigo. antes, eles foram lá e mudaram. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Aconteceu isso comigo também. Mas a questão é isso, a gente chama inflação. Quanto, quanto mais. E o combustível é uma coisa assim que o governo aumenta muito porque tem muito imposto embutido nele. E as pessoas dependem dele. Tudo depende do combustível. Para chegar alimento na sua casa depende de combustível. Para você viajar depende de combustível. Tudo depende de combustível. Porque a gente não tem ferrovia, né? A gente só tem combustível mesmo. Para rodovia para gastar combustível. Se a gente tivesse trem, que o Brasil não tem mais, antigamente tinha até mais, não estaria nessa crise danada de combustível. Se tivesse investido em outros meios de transporte. Né? Mas continuemos. Em 1906, devido ao aumento da produção cafeeira e à estagnação do preço do principal produto brasileiro de exportação, a elite cafeeira concentrada no estado de São Paulo, visando garantir seus ganhos, pressionou seus representantes no governo do país e aprovaram o Convênio de Taubaté, um acordo que garantia ao governo brasileiro que compraria o excedente do café produzido para garantir superficialmente o preço do café e os grandes lucros dos cafeicultores. Então, a hora que eles fizeram, além de ser rico, eles ainda pressionaram o governo, caso o preço do café caísse, para pagar o mínimo. Vamos supor lá, a saca do café custa R$ 300. Daí os cafeicultores se reuniram e falaram, o governo vai ter que pagar para a gente no mínimo R$ 300 na saca de café. Mesmo que o café do mundo todo lá baixou de preço, está custando R$ 200, mas o governo tem que comprar o café deles por 300. Isso que acontece, dá dinheiro para o pessoal que planta café e tira dinheiro da população, né? População que acaba pagando esse pato. Então, a República Café com Leite também é marcado pelos acordos políticos da elite. São 3 os arranjos políticos que movimentam a máquina eleitoral e política brasileira naquele momento. O coronelismo, que no caso são os grandes produtores de café, né, que eles eram chamados de coronéis, a política dos governadores, que eram os chefes de estado nos estados brasileiros, né, Minas Gerais, São Paulo, etc., e a política do café com leite.
Veja na sequência a explicação política dos governadores e seu ciclo de funcionamento. Então aqui começa aqui, ó, governadores, eles favoreciam os coronéis. O coronelismo tinha um controle do curral eleitoral, que seriam as pessoas que eram os capangas na época, né? Que eram as pessoas lá que tinha o curral eleitoral até hoje, para falar a verdade. O curral eleitoral seriam aquelas pessoas que sempre estão perto de você. No caso lá das fazendas eram os capangas, o pessoal que vivia ali perto da comunidade. E esse curral eleitoral elege os governadores. E o que elege também os deputados e senadores, que dão apoio ao presidente, que favorece os governadores, que favorece os coronéis. Então, você vê que é um ciclo aqui, ó. Então, os deputados e senadores favorecem o presidente favorece os governadores puxam o saco dos coronel, os coronel que mandam nos curral eleitoral do povo tudo, que é o voto de cabresto que a gente fala, né? Elege todo mundo, deputado e governador. Certo? É assim que acontecia no Brasil. E se duvidar, acontece até hoje, né? Então, o que é coronelismo lá? Ricos fazendeiros, militares e políticos, no período da República Velha, eram conhecidos como coronéis. Eles controlavam localmente a população por meio de violência institucional, social, econômica e física. Esse controle influenciava toda a organização política do país. Política dos governadores. Sistema político pensado e colocado em prática pelo ex-presidente Campos Salles, constitui na troca de favores políticos entre os presidentes de estados, governadores, e o presidente da República. Nesse arranjo, o presidente não interferia nas questões estaduais em troca de apoio político. E político café com leite. Acordos das oligarquias estaduais e o governo da República para que os presidentes brasileiros fossem escolhidos entre os membros das oligarquias paulistanas e mineiras, alterando entre esses mandatos. Então, sempre era um mineiro e um paulista, mineiro e um paulista. Importante elemento desse período, a Constituição de 1891 estabeleceu as regras políticas e sociais e determinou o controle da elite sobre os demais grupos sociais. Esse documento extinguiu o poder moderador. O poder moderador é o poder do imperador, tá? Quando ele, por exemplo, tá votando uma lei, o imperador não quer, então não vota mais. Então acontecia muito isso, né? Que Dom Pedro até fez lá a Constituição da Mandioca e tal. Ele pegou e barrou a Constituição na época, porque ele não gostou das cláusulas da Constituição. E institucionalizou o coronelismo. Além disso, implantou a República Federativa e acabou com o voto censitário, por renda. Então já não era mais voto por renda. Ao instituir o voto universal masculino para maiores de 21 anos alfabetizados. Isso aqui foi importante. Por quê? Não sei se vocês já viram essas novelinhas de época. É comum vocês verem que as filhas dos coronéis davam aulas para os peão da fazenda. Vocês já viram alguma novelinha assim, que o pessoal ia lá para a escolinha e tal, da professora e tal. Por que eles alfabetizavam os peões da fazenda? Não era porque eles eram bonzinhos, porque eles queriam os votos, entendeu? Às vezes a Globo passa nas novelinhas de época, você pensa, nossa, que bonito, o coronel tinha uma filha tão linda que dava aula, né, alfabetizava aquele bando de gente pobre, sei lá o que trabalhava na fazenda. Então, o coronel, primeiro, que ele com certeza mandava matar e bater naquele pessoal. Segundo, a professorinha bonitinha e tal, só estava alfabetizando aquele povo para votar em quem o coronel estava querendo, que normalmente era nele mesmo, ou nos filhos, etc. Então não tinha nada de bonzinho nesses negócios, não. Então vocês assistiam novelinha de época, você já presta atenção nessas coisas aí que tá tudo errado. O voto era aberto, ficou conhecido como voto de cabresto. Então a pessoa tinha que falar o voto dela. Então agora você imagina, os capanga lá da fazenda ia junto com os outros peão para eles votarem no candidato que o coronel queria. Então não era secreto o voto, você não colocava lá, assinava lá a cédulazinha de papel e colocava na urna. Não, não, não. Você tinha que falar o voto seu, em quem que você ia votar. Então sempre tinha um pessoal de olho ali. Excluía as mulheres, analfabetos, mendigos, entre outros. As mulheres só foram votar no Brasil, salvo engano, em 1932 ou 34. Essas duas datas aqui.
quando o Getúlio Vargas assume o poder. Que daí foi o sufrágio universal, né? Que até as mulheres poderiam votar. A gente chama sufrágio universal é quando todo mundo vota. Certo? Inclusive, eu trato o voto da mulher uma conquista feminista. É uma conquista feminista, com certeza. Só que naquela época, Samira, digamos assim que você não pode ver como conquista feminista pelo seguinte, porque sempre tem interesse. Por exemplo, antes o voto era por renda. Você tinha que ter muito dinheiro para você votar. Daí eles mudaram a lei e falaram assim, os homens, a partir de 21 anos, alfabetizados, podem votar. Eles começaram a alfabetizar o pessoal. Então, o que acontece? Eles não queriam eles não eram bonzinhos de fazer as outras pessoas participar da política. Não, era interesse deles. Sim. As mulheres no Getúlio Vargas é porque ele deu várias garantias às mulheres, aos trabalhadores em forma geral. Então, quanto mais gente para votar, melhor. Pode-se entender como uma conquista feminista, obviamente, é uma conquista das mulheres. Só que é uma conquista das mulheres que foi feita por um viés assim político, entendeu? Sim. Um viés bem politizante. Porque, por exemplo, não houve protesto, que você vê assim, não, as mulheres queriam votar, que sei lá o que, foi dado. Da mesma forma que Getúlio Vargas, na época, ele assinou o Código de Lei Trabalhista. Você pensa bem, você trabalhava 12 horas numa fábrica, até mais, 15 horas por dia numa fábrica. Não tinha folga, não tinha nada. Chega um cara lá na presidência e fala assim, ó, galera, a partir de hoje vocês vão trabalhar 8 horas, de segunda a sexta, sábado e domingo é folga, vocês vão ter férias de 30 dias, eles vão pagar vocês nessas férias, as mulheres que vão ter bebê têm lá 90 dias direito de folga pela maternidade e tudo mais, remunerado. Nossa senhora, eu vou estar nesse presidente até morrer, tanto é que ele morreu e o pessoal votava nele. Votar até o dedo cair. Até o dedo cair, o cara era bom, Getúlio Vargas. Só que ele tem esses altos e baixos, né? Getúlio Vargas é uma coisa muito louca. Da mesma forma que ele era bom nessa parte de direito trabalhista e tudo mais, que é um movimento de esquerda no mundo, né? Ele também era amiguinho do Hitler, então não dá pra entender esse cara é muito louco. Não gostei mais. Então, o filme... Nunca tem um perfeito, né? Então, isso que eu tô falando. Você fala, uma conquista das mulheres. Então, quem decretou que as mulheres poderiam votar foi ele. Se vocês quiserem assistir um filme bom nesse período aí, esse filme aqui, Olga. Esse filme é bom. Fala sobre o período de Getúlio Vargas. Da Olga Benário, uma revolucionária polonesa que foi treinada na União Soviética para encabeçar uma revolução no Brasil comunista muito louca. Essa mulher, ela foi treinada na União Soviética para ser uma guerrilheira. Daí ela veio para o Brasil disfarçada com o Luiz Carlos Prestes, que era um revolucionário brasileiro, que era ex-militar, só que era de esquerda, ele era do Partido Comunista. E o Getúlio Vargas era amiguinho do bigododinho do demônio lá, né? Que é o Hitler. Então, o que acontece? Quando ele volta meio que escondido. E ela era a guarda-costa dele. Ela foi delegada, ela foi mandada para ser guarda-costa dele. Daí os dois se apaixonam, numa paixão muito louca. Acabam tendo uma filhinha e tudo mais. E o final, só vocês assistindo mesmo. Final... Toda vez que você fala de comunismo e afins, eu lembro da música da Gatinha Comunista. Essa amiga, você tira umas coisas que só o K-pop pra falar. Né? Eu escuto também, como soube. Eu sei que você escuta. Por isso que eu tô falando. Então vamos lá para as atividades. Eu vou fazer 2 só, né? Para evitar a fadiga. Já são 3h43 já. Depois a gente faz só essas questõezinhas fechadas aqui na próxima semana. E é bom também que a gente não termina o pet rapidinho, né? Jorge, me dá licença falando, por favor. Toda. Ô, Fran, eu vou sair da reunião agora, porque eu vou para uma reunião na escola, tá? Não, tudo bem, tranquilo. Aí eu peço licença para vocês. A aula tá no YouTube também, Rosimeire. De qualquer coisa você dá uma olhada lá. Tá, ok. Ô, Fran, já passei lá para sua mãe, tá? Ok. Alô, até amanhã, então. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Atividades.
Então lá, explica com suas palavras o que foi a política coronelista. E aí, o que foi o coronelismo? Coronelismo foi uma política, o quê? E aí? O que foi o coronelismo? Mas falar de feminista, vocês falam, né, Samira? Agora pra falar a resposta, nada, né? Conte comigo pra nada agora, Jorge. É, né? Agora é da amnésia, né? Ê, revolucionária. Vamos lá. Coronelismo foi uma política encabeçada por pessoas ligadas à oligarquia brasileira. Quem são eles? Deixa eu colocar embaixo aqui. Vou botar um tracinho ali. Grandes cafeicultores, militares, etc. São ligados à oligarquia brasileira, cafeicultores, militares, que influenciavam a política para se autobeneficiar e garantir os poderes dos governadores. Na época eles eram chamados de presidentes dos estados, tá? Por exemplo, o presidente do estado de Minas Gerais. Isso aí na época era comum chamar assim. E do presidente da República. Viram? Ô, Jorge, peraí que eu tô copiando. Então copia. Para de comer esse bendito esse chocolate. Pelo amor de Deus. A Fran tá copiando. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho mais um tanto pra comer aqui ainda. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais um tanto. Tem chocolate pra caramba, hein? Tem que acabar com isso. Para, você nem gosta. Esse aqui é bom. Acabou. Acabou, ninguém quis. Comi tudo. Imagina o pessoal de fora assistindo minhas aulas no YouTube. Esse professor é muito louco. Come chocolate no fim dos alunos. Fala bobeira. Que professor que não come chocolate, Diogo? Ah, mas não professor no meio da aula, né? E aí, Fran, pode ir pra 2? Calma aí. Deixa eu colocar F1 aqui, acho que dá pra ela ver, deixa eu ver. É só tirar um print da tela, Fran. Eu tô no computador. Dá um print do computador. Tem uma teclinha do lado aí, ó. É a segunda teclinha embaixo, tá escrito FN. Você segura ela e aperta uma outra teclinha que tá escrito Insert. Em cima do backspace. Do lado do delete. Eu aqui com uma cara de tacho, sendo que eu tenho que apertar 3 teclas para fazer isso. Nossa senhora. Franciele, eu te passo no privado, eu tirei print. Ah, tá. Então tá. Pode ir, Jorge. Obrigada. Obrigada. Mas depois também é só ver no YouTube, Fran. É? Daí você para ali no YouTube, lá na sequenciazinha, daí é só copiar. Não tem problema não. 2. Quais são as principais características da Constituição de 1891? Se preciso, faça uma breve pesquisa em auxílio. Então vamos lá, vamos fazer pesquisa em auxílio. Então, aqui, ó. Constituição de 1891. Então lá. É a preservação do voto fechado. O voto fechado é muito importante. Opção, e-mail. Tá. Quais características políticas nesse contexto?
A autorização do voto universal, descentralização política, manutenção do parlamentarismo e conservação do voto fechado. Voto fechado mais ou menos, né? Porque o voto, na verdade, era aberto, né? Era o voto universal, porque a partir de 21 anos, se fosse homem e alfabetizado, você poderia votar. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente tem aqui na pesquisa. Começou a governar o Brasil começou a ser governado por um presidente, contexto histórico. Daqui tem várias coisas. Ilha da Família Imperial, anulação da Constituição de 24, vitória aos republicanos sobre os monarquistas, divergência, prorrogou a nova Constituição brasileira, características aqui, ó. Descentralizar o poder da maior autonomia dos estados, garantiu a laicidade do novo governo, o Brasil passou a ser governado por um presidente, que seria um civil, no caso, né? O vice-presidente foi eleito pelo voto tal qual o presidente. Isso aqui é interessante, gente. Não sei se vocês sabiam disso, ó. Na primeira Constituição, você votava no presidente e também no vice. Então, vou dar um exemplo tosco, mas você poderia votar, por exemplo, o Lula para o presidente e o vice Bolsonaro. Ia ser sensacional isso. Imagina isso, hein? Eu acho que eu ia votar só para ver a desgraça. Ia ser legal demais. Só para ver a bagunça. Sabe quando você faz Não, ia ser as maravilhoso. cagadas só para ver a bagunça? De um Nada lado um declarar sobre o genocida e do governo outro um atual. ladrão. Top. É doido. Ia ser uma Nada loucura. declarar sobre o governo atual. Samira, você vai ser a minha comentarista, tipo aquele pessoal que fica em jogo de futebol comentando as coisas. Eu vou ser o narrador, você vai ser comentarista. Daí quando for papo feminista ou quando for papo eleitoral da situação atual política do Brasil, deve falar assim, com você, Samira, no comentário. Daí você já entra e já fala. E também a questão da Idade Média sobre a igreja também, eu posso comentar. Da igreja. Você gosta de temas polêmicos, né? Tipo Gosto. aborto, Nossa, machismo, muito. daí... Inclusive, vou ficar quieta, senão vou ser cancelada. Isso, daí eu chamo você para dar os comentários. Aí. Como quem diz minha mãe, se a gente tivesse nascido há um tempo atrás, seríamos jogados na fogueira. Menina, eu já nasci, eles já iam me colocar assim na fogueira, já eu não ia nem conhecer minha mãe direito, a parteira já ia me jogar no fogo. Comentários, Samira Silva. Então vamos lá, então. O que a gente tem na Constituição? Voto aos maiores de 21 anos, alfabetizados, somente homens. Eleição do presidente da República separada do vice-presidente, no caso, né? O que mais? Tem parte do exílio da família real. Exílio da família real brasileira. Tem alguns descendentes até hoje no Brasil. Deixa eu ver o que mais. Parlamentarismo como forma de governo. Era um governo presidencialista parlamentar, tá? Então você mantinha do parlamento, né? Que eram senadores e deputados, mas eles não tinham tanto poder quanto antes, né? Que é o presidente agora que manda. Então, basicamente isso aqui, ó. Isso aqui são os principais fatores, digamos assim. Daí eu retomo com vocês na questão número 3. Aí a questão número 3 a gente faz rapidinho, né? Porque é só fechada, né? A gente termina essas questões aqui até as 5 e já começa a semana 2 na próxima semana. Alguma dúvida, sugestões, comentários, críticas, elogios? Deixa eu só parar de gravar. Interromper gravação.